E nós vamos agora abrir a Santa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37, para ler do verso 11 ao verso 35. Gênesis, capítulo 37, do verso 11 ao verso 35. Superação é o nosso tema. E hoje nós queremos falar sobre deixando o fundo do poço. Uma passagem na história de José. Olha o que a Bíblia diz. Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Diziam uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cova, e diremos: uma besta fora o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para salvá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, sentaram-se para comer. E levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam tragacanto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por quase 20 ciclos de prata, aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova. Ele rasgou as suas vestes, e tomando a seus irmãos, disse: o menino não aparece, e eu aonde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos essa túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias.
E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. E assim o chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. José esteve no fundo do poço. É uma expressão que nós costumamos usar, não é? Quando as coisas estão muito ruins, quando parece que as coisas não podem ficar piores, dizemos: cheguei ao fundo do poço. O problema é que às vezes o poço tem subsolo. Subsolo 1, subsolo 2, subsolo 3. E aí a gente pensa que não pode ficar pior e fica. José esteve numa situação que aparentemente não podia ficar pior, no fundo do poço. Foi lançado ali pelos seus próprios irmãos que tinham inveja dele, dos seus sonhos, da intimidade que ele tinha com o seu pai. Que momento difícil na vida de José. Momento difícil é na vida de qualquer um quando ele chega no fundo do poço. Mas o que nós precisamos lembrar é que, embora José tenha estado no fundo do poço, ele não ficou ali. Aquela situação desesperadora, quando ele clamava e pedia misericórdia aos seus irmãos, quando ele chorava devido àquela circunstância tão adversa, não assinalou o fim da história de José. Ele saiu do poço. E não apenas saiu do poço, mas saiu para se tornar o governador do Egito. Você conhece essa história? E se você não a conhece, basta ler os próximos capítulos do livro de Gênesis. Chegando ao Egito, José veio a se tornar o homem mais importante, abaixo apenas do próprio Faraó. Então, esse cara tem algo a ensinar para a gente. Alguém que tenha vivido ao mesmo tempo uma experiência tão dramática e uma ascensão tão maravilhosa, tem coisas a nos ensinar. A mim interessa particularmente aprender com José como é que a gente sai do poço. Como é que a gente deixa o fundo do poço. E olhando essa história e relendo essa história, que muitos de nós ouvimos pela primeira vez nas salinhas da escola bíblica dominical com as nossas professoras, não é fato? Então, relendo essa história e reencontrando estes personagens da nossa infância, meus irmãos, o que podemos aprender sobre este assunto? A impressão que eu tenho ao ler essa história é que para sair do fundo do poço, eu preciso me fazer 3 perguntas, que são os degraus da escada que tira a gente do poço. A primeira pergunta que eu e você precisamos nos fazer quando estamos no fundo do poço é: como foi que eu vim parar nesse poço? Como foi que eu cheguei aqui? É uma pergunta muito, muito, muito importante. Como foi que José foi parar naquele poço? Ele teve alguma culpa? Ele teve alguma responsabilidade pelas coisas ruins que lhe aconteceram? A resposta a essa pergunta é um sonoro não. José não teve qualquer culpa, qualquer responsabilidade. Na verdade, tudo o que ele fez foi obedecer às ordens do seu pai. José fez o que o pai dele queria e acabou aonde? No fundo do poço. Às vezes, você faz aquilo que Deus quer e acaba no fundo do poço.
Às vezes você é um bom filho, você é uma boa mãe, você é um bom pai, um empregado honesto, um patrão justo, um crente dedicado, um servo fiel, e ainda assim enfrenta adversidades na sua vida. Sim, isso pode acontecer. Aconteceu com José, talvez já tenha acontecido com você, querido, com você, querida. Não se desespere. Mas também existem ocasiões em que a gente chega no fundo do poço, andando, caminhando com as nossas próprias pernas. E aí que nós precisamos ter a sabedoria para discernir uma coisa da outra. Se eu estou no fundo do poço, se estou vivendo uma das horas mais escuras, mais difíceis, mais angustiantes da minha vida, e poço é um troço que angustia, que constrange. Poço é um troço claustrofóbico. Não tem ar, não tem luz, não tem espaço. Esmaga, aperta, amedronta, sufoca. E se eu estou vivendo um momento assim na minha vida, preciso me perguntar, isso é uma injustiça? Isso é um acidente? Ou eu errei? Não é fácil responder essa pergunta, mas ela é muito importante. Porque dependendo da maneira como você foi parar no poço, vai depender também a maneira como você vai sair dele. Eu li uma passagem em um livro de William Douglas, que achei muito interessante. Ele dizia o seguinte: sempre que você estiver em uma situação difícil, reflita se foi você mesmo quem produziu essa situação, por meio de seus pensamentos, escolhas ou atos. B, Deus está tentando lhe ensinar alguma coisa. Ou C, se há algo que você possa fazer por pessoas ao seu redor. Isso é importante. A primeira possibilidade é de que eu esteja no fundo do poço porque de alguma forma eu causei isso. O fundo do poço mais apertado, mais escuro, mais claustrofóbico, mais complicado que uma pessoa já chegou foi a barriga de um grande peixe. E o nome dessa pessoa era Jonas. Como é que ele foi parar lá? Por conta da desobediência. Deus disse para ele, vai para lá, e ele foi para cá. Acabou parando na barriga do peixe. E às vezes, irmãos e irmãs, a gente está na barriga do peixe. E a gente está nesse poço apertado, escuro, porque a gente errou. E não digo isso para que você se desespere, porque Deus perdoa, Deus conserta, mas a gente tem que ter a humildade, a gente tem que ter a coragem de dizer, olha, eu escolhi errado. Eu não pensei, eu não consultei, eu desobedeci. Pode acontecer, foi o caso de Jonas. Mas tem uma segunda possibilidade. Existe a possibilidade de que eu esteja no fundo do poço, porque Deus está querendo me ensinar algo com isso. E poços, preste atenção aqui, são as salas de aula de Deus. Houve um homem chamado Jó. A Bíblia diz que aquele homem era o homem mais santo, mais crente, mais puro, mais dedicado que já existiu no mundo. Mas um dia ele foi parar no fundo do poço. E ele estava sem dinheiro, ele estava sem casa, ele estava sem família, ele estava sem saúde, ele estava sem reputação, perdeu tudo. E você vai acompanhando a história de Jó e você fica querendo saber por que aquilo aconteceu. E no final Deus fala a Jó. E Jó diz, Senhor, antes de eu passar por esse poço, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos combinar aqui, pessoal, que a alegria não é uma professora tão boa quanto o sofrimento. A alegria é maravilhosa.
Se a gente pudesse escolher, só teria a alegria como nossa companheira na jornada da vida. Mas temos que ser sinceros e reconhecer que o sofrimento é um professor melhor, que a tristeza é uma professora melhor, que existem coisas que a gente só aprende no fundo do poço. Você está no poço? Talvez Deus esteja querendo te ensinar alguma coisa. E aí, presta atenção aqui de novo. Quanto mais rápido você aprender a lição, mais rápido você sai do poço. Aí a gente está lá no fundo do poço e reclama, e blasfema, e xinga, e pragueja, e se revolta. E vai ficando. Porque a gente não quer aprender a lição que Deus quer nos ensinar. Então não é hora de praguejar, não é hora de reclamar, não é hora de blasfemar, é a hora de abrir os ouvidos, os olhos, o coração e dizer: Senhor, o Senhor quer que eu aprenda alguma coisa com isso? Martinho Lutero, o grande reformador, disse o seguinte: eu nunca entendi a palavra de Deus até que entrei em aflição. Era monge, era professor de teologia, mas disse: eu nunca entendi a palavra de Deus até o dia que eu entrei em aflição. Deus sussurra na nossa consciência, fala nas nossas circunstâncias, mas grita nas nossas crises. Há uma terceira possibilidade. A possibilidade de que eu tenha chegado ao fundo do poço, porque ali no poço há alguém que Deus quer que eu ajude. Eu fiquei doente para testemunhar de alguém no hospital. Eu não passei no vestibular porque Deus quer que eu faça o cursinho de novo, porque ali no cursinho tem alguém que Ele quer que eu evangelize. Esse foi o caso de José. José passou pelo poço porque pessoas precisavam dele. Se José não fosse parar lá no Egito, irmãos e irmãs, milhões teriam morrido de fome quando chegaram os anos das vacas magras. Lembra da história? Então talvez você esteja no fundo do poço, talvez você tenha perdido o emprego, perdido a saúde, ou perdido alguma outra coisa, porque é um caminho que Deus vai usar para você abençoar alguém, para você ser útil na vida de alguém. Jesus chegou no fundo do poço, e o poço de Jesus era um túmulo, e ainda colocaram na boca uma pedra. Mas Jesus passou por aquilo, porque através daquilo Ele iria salvar você e eu. Então eu gostei muito do que li desse livro do Dr. William Douglas, e peço que você medite sobre essas três possibilidades. Como é que eu cheguei nesse poço? É uma pergunta importante. Segunda pergunta importante para você sair do poço: que tipo de poço é esse? Porque os poços não são todos iguais. O poço de José era feito de terra, era feito de pedra, era feito de tijolo. E ele saiu daquele poço em poucas horas, porque passaram os caravaneiros, passaram os midianitas, os ismaelitas em seus camelos, vindo lá de Gileade em direção ao Egito. Seus irmãos o tiraram e o venderam. O poço de José era feito de pedras, era feito de barro, era feito de terra, e daquele poço José saiu em poucas horas. Mas de que era feito o poço dos irmãos de José? O poço dos irmãos de José era um poço de inveja. O poço dos irmãos de José era um poço de amargura.
O poço dos irmãos de José era um poço de ganância. Eles venderam o próprio irmão. O poço dos irmãos de José era um poço de mentira. Eles enganaram o próprio pai. E quanto tempo eles levaram para sair daquele poço? A gente folheia as páginas da Bíblia. Passam-se 20 anos. E os irmãos de José vão para o Egito e eles não reconhecem José, porque José agora está diferente. Ele cresceu, passaram-se 20 anos, ele se veste como um egípcio, roupas caras, penteado diferente, irreconhecível. E José começa a testar os seus irmãos, porque José quer saber se eles continuavam os sujeitos complicados que eles eram, ou se ele podia confiar neles agora. E José começa a fazer algumas provas com os seus irmãos, e os irmãos começam a conversar entre si. Eles nem imaginam que José está entendendo tudo o que eles estão dizendo, porque eles pensam que José é egípcio e fala egípcio, mas José é um hebreu e fala o hebraico como eles. E eles começam ali a conversar. As coisas estão dando errado, o dinheiro aparece no saco, a taça aparece no saco, as coisas estão dando erradas, e eles começam a discutir entre eles. E o que eles dizem entre si? Deus está nos punindo. É o pecado que nós cometemos 20 anos atrás. Eu lembro das lágrimas do meu irmão quando nós o vendemos como escravo. Eu lembro dos gritos do nosso irmão quando nós o vendemos como escravo. É o sangue do nosso irmão que está sendo cobrado. Percebem, irmãos, que 20 anos desgraçados aqueles homens viveram? Cada noite quando eles iam dormir, cada noite quando eles botavam a cabeça no travesseiro, eles ouviam os gritos do irmão. Eles viam o rosto do irmão. E cada coisa errada que acontecia na vida deles, e acontecia muita coisa errada, eles diziam o quê? Deus está nos punindo. Passaram-se 20 anos. José é um homem com a sua alma limpa, é uma pessoa feliz, tem uma família bonita, é rico, próspero, importante. E eles são o quê? Um bando de pedintes. Um bando de refugiados, lutando para não morrer de fome. Irmãos, José saiu do poço em poucas horas, mas os irmãos dele levaram 20 anos para sair do poço. Por isso eu pergunto a você nesta noite, em nome de Jesus, de que é feito o seu poço? Será que você está num poço de inveja, irmão? Será que você está num poço de ódio, de amargura? Alguém fez uma coisa para você que você não perdoou, e o seu coração está cheio de mágoa, e o seu poço é o poço da mágoa, é o poço do ressentimento, é o poço da raiva, é o poço da revolta, é o poço da amargura. Será que o seu poço é o poço do medo? Será que o seu poço é o poço da culpa? Será que o seu poço é o poço da vergonha? Será que o seu poço é o poço da ganância, é o poço da desonestidade? Qual é o seu poço? Um dos momentos mais dramáticos desta história é quando chega no versículo 35. Porque Jacó está triste, ele rasgou as suas vestes, ele colocou o saco sobre os seus lombos, ele lamenta o seu filho por muitos dias, ele fala, eu vou descer à sepultura chorando. E aí o verso 35 diz, levantam-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, tentam consolá-lo, mas não conseguem, não podem. Como é que a gente vai consolar o nosso pai agora? Como é que a gente vai dizer para ele que a gente mentiu? Como é que a gente vai dizer para ele que aquele sangue na túnica não é do José? Como é que a gente vai dizer para ele que a gente vendeu o nosso irmão para o Egito? É o problema da mentira, não é?
É o problema da mentira. E eles veem o sofrimento do pai. E eles querem consolar o pai. Mas eles não podem. Porque eles têm culpa no cartório. Eles têm o rabo preso. Eles pisaram na bola. Eles estão em falta. Que poço terrível. E eles ficam nesse poço durante 20 anos. 20 anos depois, José chega para eles e diz: não tenham medo, eu sou José. Vai bem, meu pai? Aleluia. A Bíblia diz que aquele povo chorou, porque finalmente, depois de 20 anos, eles estavam saindo do poço da mentira e do poço da culpa. Olha, se alguém jogou você num poço, eu quero dizer para você o seguinte: existem poços piores que o seu, meu irmão. Se você foi vítima de uma injustiça, de uma perseguição, existem poços piores que o seu. E do seu poço você vai sair rapidinho, mas daquele poço, talvez a pessoa que foi injusta com você leve muito tempo para sair. Mas eu queria que você pensasse nisso, que você refletisse isso. Será que você não está num poço, como o poço dos irmãos de José? Um poço de amargura, um poço de revolta, um poço de inveja, um poço de mentira, um poço de orgulho, um poço de pecado, um poço de autocomiseração. O que é isso? Autocomiseração significa sentir pena de você mesmo. O poço terrível, o poço da autocomiseração. É aquela pessoa que fica se lamentando: como eu sou infeliz, como eu sou infeliz, nada para mim dá certo, não arranjei um namorado, casei com o homem errado, como eu sou infeliz, meu cabelo é ruim, meu nariz é torto, meu olho não é bonito, como eu sou infeliz. E vai fazendo isso, não é? Que poço terrível. Eu louvo a Deus porque nesse poço José não caiu. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José foi caluniado pela mulher do Potifar. Mas você não ouve José abrir a boca para sentir pena de si mesmo, de si próprio. Sente não. Sente não. Não sinta pena de você, porque Deus ama você. E Deus quer o melhor para você. A terceira pergunta, então, que eu preciso fazer. Vamos lembrar qual era a primeira pergunta? Como foi que eu vim parar no poço? Segunda pergunta: que tipo de poço é esse? E a terceira pergunta é a mais lógica: como eu vou sair do poço? Como é que eu saio desse poço? É a pergunta mais lógica e, na verdade, é a mais importante. E eu vou te dizer 4 coisas para você sair do poço. Primeiro, você precisa ter esperança. Não se desespere. Você precisa ter esperança. Não é o fim da história. É uma passagem da história. É um momento da história. José esteve no poço, mas ele não ficou no poço. O final da história de José não foi no poço. E o final da sua história também não vai ser. Então você precisa ter esperança. Esperança. Segunda coisa, você precisa ter calma, paciência. Ô pastor, agora o senhor pegou pesado. Eu sei, porque é muito difícil a gente ter paciência quando a gente está no poço. A gente quer sair dele logo, não é? Porque poço é lugar ruim. É lugar úmido, é lugar escuro, é lugar terrível, tenebroso. Se eu estou no poço, eu quero sair dele rápido. Lembra que o poço de José não tinha o quê? Água. Não tinha água. E às vezes o nosso poço não tem água, tem lama. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Jeremias. Jogaram ele num poço e no poço não tinha água, tinha lama. E a Bíblia diz que ele afundou na lama. E quando o seu poço tem lama,
Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Então você precisa ter calma. Lembra do salmista? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O diabo quer colocar você em pânico. O diabo quer te assustar, ele quer botar você para correr, porque ele sabe que em pânico você vai fazer tudo errado. Você tem que ter calma. Outro salmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pastor, estou vivendo uma situação terrível. Meu casamento está acabando. Meu filho está me dando trabalho. Recebi um diagnóstico que eu fiquei preocupado. Pastor, o que eu faço? Tenha calma. Porque se você se desesperar e você entrar em pânico, você pode piorar tudo. É nas horas mais difíceis que é mais necessário a gente manter a serenidade. Outra coisa que você vai precisar para sair do poço, você vai precisar ter sabedoria. Sabedoria. Você tem muitos problemas. Você não vai conseguir resolver todos de uma vez só. Pega um problema que você consegue resolver e começa por esse. Isso é sabedoria. Pastor, eu tenho um problema muito grande, mas esse problema muito grande eu não consigo resolver. Então, irmão, não é problema seu. Amém? Porque se o problema você não consegue resolver, ele não é seu, ele é de Deus. Mas tem esse aqui que você consegue resolver, esse é seu. E aí você resolve aquele, um a menos. Às vezes parece um problema pequeno, mas ele é um nó que quando você desata, o resto todo anda. Sabedoria. E aí você resolve um problema. E aí depois você resolve outro problema. E aí você resolve outro problema. E quando você vê, todos os problemas foram resolvidos. Você não vai resolver tudo de uma vez. Nem perca o seu sono com isso. Nem se preocupe com isso. Faça o que está ao seu alcance. Resolva um problema de cada vez. Começa pelos pequenos. Começa pelos menores. Começa pelos mais fáceis. Seja sábio. Seja sábia. Quarta coisa. Tenha fé. Tenha fé para crer que os grandes problemas Deus vai resolver. Tenha fé para crer que Deus está no controle. A história de José é cheia de Jesuscidências. Lá está José no fundo do poço, e justo naquela hora aparece uma caravana. Gente, que coincidência! E essa caravana está indo lá para o Egito. Cara, que coincidência! Quem mandou aquela caravana? Eu acredito que foi Deus. Deus está no controle. Tenha fé. Ele já tem tudo planejado para tirar você do fundo do poço. Eu quero citar duas frases para você. Uma é de Oswald Chambers, um grande escritor evangélico. Oswald Chambers disse: Deus é o engenheiro das nossas circunstâncias. Não tem acaso, não tem coincidência. Há um engenheiro projetando as circunstâncias, e é Deus. E um outro autor que eu gosto muito, David Seamands, ele escreve na área de cura interior, de aconselhamento, e comentando essa história do José, ele escreveu o seguinte: sempre que Satanás nos atira num poço, Deus já tem uma caravana a caminho. Aleluia, aleluia. Sempre que Satanás nos atira num poço, Deus já tem uma caravana a caminho. Escreve isso lá no seu espelho. Coloca isso dentro da sua carteira, para você não esquecer. Sempre que Satanás nos atira num poço, Deus já tem uma caravana a caminho. E é isso. Com Deus, deixamos o fundo do poço.
E o Senhor nos faz não apenas sobreviver, mas viver. O Senhor nos faz não apenas superar, mas vencer. Assim como Deus foi com José, Ele vai ser comigo, Ele vai ser com você. E eu acredito que Ele já começou a tirar a gente do fundo do nosso poço. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Eu penso que quando Ludmila Ferber compôs esse hino, ela estava pensando em José. Porque ela diz: se tentaram matar os teus sonhos, se jogaram você numa cova. Acho que quando ela compôs esse hino, estava pensando na história que nós acabamos de ler. Vamos cantar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se jogaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Vamos cantar? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus falou essa noite a você. Você gostaria de vir aqui à frente e entregar a Deus a sua causa, o seu caso, entregar a Deus a vida de alguém que você ama e que está no fundo do poço? Faça isso agora. Deixa o seu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos nos colocar de joelhos e nós vamos orar. E nós vamos orar. Deus é o engenheiro das nossas circunstâncias. Sempre que Satanás nos atira num poço, Deus já tem uma caravana a caminho. Como que José podia imaginar que os sonhos que Deus tinha colocado na alma dele iriam se realizar através daquele poço? Que os sonhos tão elevados, tão bonitos que Deus havia plantado no seu coração iriam se realizar através de momentos tão difíceis. Mas Deus é assim. A gente só conhece a obra dele depois que a obra dele está pronta. E é então que a gente descobre que Deus é maravilhoso. Precisamos crer e segurar a mão que Ele nos estende. Vamos orar. Ó Deus, Senhor,
Nosso Pai, nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, para pedir pela nossa vida, ou para pedir pela vida de pessoas que nós amamos muito, para pedir o Teu socorro, que Tu nos estendas a Tua mão, que Tu nos ajudes a ter esperança, e a ter calma, e a ter sabedoria, e a ter fé. O inimigo, em momentos assim, quer nos convencer que é o fim da linha, que o Senhor se esqueceu de nós, que a situação não tem conserto, que tudo acabou. Mas a história de José, essa história tão linda, tão bela, nos ensina que nada disso é verdade. Senhor, toma-nos pela mão, tira-nos do poço. Como Davi disse que o Senhor tirou os pés dele do lamaçal e firmou na rocha. Como Davi disse que o Senhor colocou na boca dele um cântico novo. Ele que tinha desaprendido a cantar. Ele que tinha desaprendido a louvar. Ele que andava tão triste que já não compunha mais as suas lindas canções. O Senhor restaurou a sorte dele, tirou os seus pés do lamaçal, firmou os seus pés sobre a rocha e colocou na boca dele um hino de louvor ao nosso Deus. O Senhor é o Deus de Davi, o Senhor é o Deus de José, o Senhor é o nosso Deus. Tem compaixão de nós, estende-nos a tua mão. Nessa noite, nos dê um batismo de paz, de alívio, de cura, de tratamento. Sara as nossas feridas, Senhor. Nos deixe desabafar, ó Pai, junto ao teu coração. E que muito em breve nós estejamos na companhia dos nossos irmãos, comemorando porque o poço ficou para trás. E o momento agora é de júbilo, é de festa, é de vitória. Dá-nos esta graça, Senhor, e nós daremos a Ti todo o mérito, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você ficasse em pé agora e abraçasse o seu irmão, abençoasse a sua irmã e dissesse: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pastor Juraci Lemos. Hoje nós vamos ter um momento muito especial, um privilégio a gente ter aqui o nosso pastor emérito, pastor Juraci, e ele vai orar encerrando esse culto. Queridos, mandamos um grande abraço para aqueles irmãos e irmãs que estiveram conosco pela internet, que Deus os abençoe. Eu quero dizer a você que se nessa noite você foi abençoado, volte na quarta-feira que vem e traga junto com você alguém que está precisando de superação, porque esse é o nosso tema, é sobre isso que a gente fala. E se você foi abençoado, talvez alguém que você vai trazer na quarta-feira que vem vai ser abençoado juntamente com você. Se Deus permitir, nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, e aí o nosso tema será: quando ninguém dá nada por mim. E se você quer saber, irmã Selma, que é curiosa, né, irmã Selma? E se você quer saber sobre quem que a gente vai falar na próxima quarta-feira, na próxima quarta-feira eu conto. Mas você já pode imaginar, olha, quando ninguém dá nada por mim. Quem será que vai nos ensinar algo sobre esse assunto? Fica o convite e eu espero contar com a sua presença. Amém? Oremos com o pastor Juraci. Ó Deus, muito obrigado porque a tua palavra é tão rica de lições e mensagens tão claras e tão poderosas. Ó Deus, quanta gente está empossada
e possessa pelas trevas, da escuridão, da cegueira, amarradas, comprometidas com as trevas, no poço da perdição, do engano, da carne, do pecado. Ó Deus, te damos graças porque tu mandaste o teu Filho para nos tirar de lá. Te damos graças porque Jesus Cristo resgatou a nossa alma da perdição. Ele quer tirar o nosso corpo das angústias da carne, das ciladas do inimigo, que pertinaz procura desviar da missão, da visão, da obediência, do serviço, e nos faz tropeçar e cair em poços do engano. Ó Deus, liberta familiares, nós mesmos, pessoas que amamos, que perderam a visão, estão encegueirados, iludidos, enganados pelas trevas das circunstâncias deste mundo. Te damos graças, ó Deus, porque tu és o Deus que liberta. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Livra-nos das amarras, das ciladas, da falácia da desobediência e do pecado que tão de perto nos assedia. Dá-nos, ó Deus, a compreensão, a visão e o desejo no coração, a esperança viva de fé, de obedecer-te, de honrar-te e fazer a tua vontade em qualquer circunstância da vida. Ó Deus, dá-nos essa graça de sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida, como a tua palavra nos promete. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que essa palavra se cumpra no coração daqueles que têm tomado essa decisão de sair do poço para a vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.